Sapiens, bem-vindos a mais uma DR das dietas. Eu sou Ana Maria, médica com especialização em nutrologia, pesquisas científicas e meta-análise. Meu nome é Estevão Matheus, sou psicólogo, empresário e trabalho com tecnologia há mais de 10 anos. E seja bem-vindo, né? Como a gente vai começar? A gente vai falar do que agora? A gente tem que agradecer as pessoas que se inscrevem, né? Muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo, que estão compartilhando para todos os familiares e para as pessoas que se alimentam. Se alimentam, é verdade. Então, hoje a gente vai seguir a nossa saga das dietas, a gente vai falar um pouco da dieta low carb, e eu vou tentar ser enxuta para a gente não ficar com vídeos tão longos, né? Um novo modelo de vídeos, vamos mais tentar, curtos, mais para as curtinhos, pessoas tentarem assistir mais até o fim, direcionados. porque hoje o estresse não garante a visualização total dos vídeos. Então, o que é que você sabe da dieta low carb? Eu sei que é uma onda aí de popularidade mais ou menos há uns 5 anos, essa dieta low carb de baixo carboidrato, que corta todas os farináceos, açúcares. Isso que é carboidrato, né? Vamos explicar para as pessoas, né? Carboidratos são as frutas, batata, as leguminosas, farinhas, grãos, arroz, feijão, produtos industrializados de caixinhas coloridas, massa, macarrão, pão, bolacha, doce, derivados de farinha, doces todos, sem exceção. Mas você sabe que não é uma modinha, não. Ela realmente tá mais popular no Brasil, assim, de uns 5 anos para cá. Mas essa dieta, olha, já tem registros históricos do século XVIII. Século XVIII é 1700 e alguma coisa, tá? 1700 e tanto. De dietas para diabéticos e para obesidade. Essa daí eu lembro. Nos anos 20, antes de descobrir a insulina, a diabetes era tratada com muito baixo carboidrato, 10 a 20 gramas, né, por dia. E o curioso é que no século XIX, né, 1800, tinha um fabricante de caixões inglês que ele era ex-obeso. E ele descobriu como que ele perdeu peso e ele fazia isso apologia para as pessoas. Essa dieta talvez fosse a dieta famosa mais antiga, low carb, que chama dieta Benting. O pessoal da África do Sul usava bastante. Aí ele tirava, naquela época, né, o que eles comiam? Tirava pão, tirava cerveja, tirava batata, manteiga, leite, açúcar. Aqui não tinha muito açúcar, né, no século XVIII, mas já tirava, ele já avisava para as pessoas. Era caro, na verdade tinha. Era caro, era pouco. Mas quais são as indicações? Até porque o óbvio do óbvio é o óbvio do óbvio. Quem tem alergia a carboidrato não pode comer carboidrato. Depois do advento da insulina, as pessoas acabam tentando manter uma dieta onde o seu corpo não aceita. E o excesso de insulina também pode causar diabetes em cima da diabetes, ou seja, a pessoa fica com resistência à insulina que vem de fora e começa a ter as complicações aí que você vê da diabetes. Então, óbvio do óbvio, se você tem diabetes, o que você tem que cortar é aquilo que você não pode, que não carboidrato. Consegue metabolizar. Se você não consegue metabolizar... Não tem por que ficar forçando o corpo a fazer. Exatamente. Então, seria um recurso muito interessante que chegaria na raiz do problema, muitas vezes. Eu como quanto de carboidrato por dia aqui em casa? Muito pouco. Porque o que você come é só coisa que tem muita fibra e não tem índice glicêmico alto nem nada. Agora, você vê, às vezes a ciência precisa provar o óbvio, né? Você sabe que a Associação Americana de Diabetes só colocou a dieta low carb como um dos recursos para tratamento, apesar de ser o óbvio, a partir de 2019. Não, mesmo sendo leigo, a ciência está aí para provar que o óbvio é o óbvio. Provar Precisa o óbvio, seguir, né? Porque... Exato, mas enfim, para você que às vezes não sabe, tem já recomendações oficiais de que sim, é uma dieta que funciona para diabetes. Porque funciona, porque é óbvio, se você tá sem conseguir metabolizar o carboidrato, o que é que você faz? Não come muito, come o mínimo que você conseguir, né? Então, essas síndrome questões... metabólica, a gente vai falar alguma coisa? A gente vai falar, mas só que antes de síndrome metabólica é interessante as pessoas entenderem que, assim, tanto como para diabetes, como para quem tem pré-diabetes ou risco de diabetes, que é a síndrome metabólica, ela é uma dieta que tem indicação. Então, seria para quem? Para essas pessoas. Mas também para quem quer perder peso. Porque não só a história do Benting lá no século XIX, nos anos 1800, mas ele já mostrou que aquilo ali diminuía a obesidade e nos anos 70 teve um novo boom, né? Porque as dietas são como a moda, né? As coisas vêm e voltam, né? Então, o que acontece? Teve um novo boom da dieta low carb através dos estudos e dos livros do médico americano Robert Atkins
e do médico francês Pierre Ducan. Então, os dois fizeram livros, eram parecidos, tinham umas estruturas diferentes, mas basicamente era isso, era reduzir o carboidrato e substituir por proteína. Não tem né? aquela dieta que chama Salt Beat, que ficou famosinha, substituiu os carbos e proteínas 2000, por gordura, é isso? Não, por proteína. Por proteína mesmo. Substituir o carboidrato por proteína. Era como né? se fosse uma dieta Atkins e Duncan revisitada, né? Agora, a classificação da dieta low carb, ela é um pouco ainda meio confusa, né? Não tem uma especificação tão bem feita. Assim como boa parte das dietas, vocês estão vendo aqui dos vídeos que a gente está falando, tem muitas dietas aí que fica meio na dúvida do que faz. Tecnicamente, a dieta cetogênica, que é uma dieta de muito baixo carboidrato, a gente já falou sobre ela, também já tem vídeo aqui no canal. Aí a gente pode colocar um card Põe lá no card. E aí, o que acontece? Ela seria menos de 20 gramas de carboidrato por dia. A dieta low carb, a maioria dos consensos fala que é abaixo de 50 gramas por dia. Mas tem alguns estudos que colocam como low carb menos do que 130 gramas de carboidratos por dia. Ah, mas se você for medir as pessoas que elas estão comendo, aí deve dar 300, 400 por dia. 130 acaba sendo muito pouco para as pessoas. Acaba sendo baixo, né? No meu caso, que eu devo comer 15, 150, eu estou enchendo a pança, Eu acho né? que eu como menos que você. Quando eu estou fazendo meu tratamento de intestino, eu como menos que você, porque eu como praticamente zero, mas sim, para a pessoa que está comendo mais de 300... Então, se você não sabe quanto você come de carboidrato, sabe? Põe aí num aplicativozinho de calorias. Você vai descobrir que é muito mais do que você acha que é. Exatamente. Mas não necessariamente é uma dieta de alimentos naturais, né? Entra umas caixinhas escrito low carb baixo, né? E keto, né? Tem todos esses rótulos, né? Isso, tem muito produto disso já vendendo, né? Tem. Nos Estados Unidos tem muito, mas no Brasil também já tem. Então, o que acontece? Essa dieta, assim, ao contrário de algumas outras dietas que tem mais uma ideologia, que tem mais um conceito natural por trás, como seria a dieta vegetariana, como seria a própria dieta carnívora, como seria a própria dieta paleo, elas têm um conceito de produtos naturais, né? Deveria ter, né? Essa dieta low carb não necessariamente. O importante é você não ultrapassar aquela quantidade de carboidratos. Mas tem também umas substituiçõezinhas também que devem ser feitas, que eu faço, por exemplo, é o macarrão de palmito, macarrão de abobrinha. O palmito, ele vem, o macarrão, você dá mais uma cozinhada, ele fica quase sem gosto, joga lá bicarbonato, ele fica quase sem gosto, dá para colocar o molho que você quer, tira a acidez dele. Então, tem algumas... Tem uns macarrões de conjac, que são fibras que não tem calorias e que não nem absorve. E outra coisa, essas substituições, é importante a gente falar isso para as pessoas como dica, porque essas certas substituições que você faz, ou por alimentos diets, ou keto, ou low carb, mesmo sendo industrializado, às vezes ajuda muito no começo. Ajuda. Para a pessoa adaptar, para a pessoa sair daquilo, que vontade de comer doce, aí não come zero doce. Mas o que acontece? Aí você tem aquela substituiçãozinha que você consegue fazer. Um pouquinho de dopamina. Exato, a gente vai chegar na dopamina, Então, é isso. Mas tem outra coisa interessante que eu acho que as pessoas... É importante o que é fruta, é isso? Que as pessoas falam assim, mas eu não vou poder comer fruta, porque tem muita fruta hoje em dia que é muito doce, mas conta pra gente aí o que é fruta, gente, que as pessoas não sabem que é fruta. Berinjela é fruta, abobrinha é fruta, tomate, azeitona, pepino é fruta, chuchu é fruta. E as pessoas não sabem. Quando tem semente dentro é fruta, se a semente fica do lado de fora como o morango é flor, né? E tem os tubérculos que são debaixo da terra. Que são as raízes. Normalmente muito carboidrato, um ou outro que não tem. Mas esses aí não estão na low carb. Não estão na low carb. Não, né? Não, porque a maioria deles... Tubérculo, arroz, feijão, batata, né? E aquelas coisas que a gente gosta tanto, que às vezes não estão na low carb. A sua tapioca, você está falando. Não, mas faz tempo que você não come, hein? Faz um tempo já, estão uns 3 meses sem comer tapioca. Beleza, então. E agora, quais são os benefícios? Não, finaliza só com o que pode. Porque as pessoas o que pode? As pessoas pensam assim, puxa, mas não pode proteína, nada. Gordura, pode? Proteína, gordura, esses legumes frutas aí, que o pessoal chama de legumes frutas, todos eles, né? Carne, peixe, frutos do mar, isso, mais? As proteínas, né? Ovo, queijo. É quase igual a dieta paleo, né? Só que pode laticínio, exatamente. Mas a dieta paleo não precisa ser low carb. A pessoa pode comer mel, pode comer fruta. Aqui é o contrário. Cetogênica, então. A cetogênica, com certeza. A diferença é que a low carb ela é menos gordura e mais proteína na proporção da substituição do carbo. E aí você não é tão rigoroso com os carbos. E os benefícios, Ana? A gente está no novo modo operantes do canal. De rapidez. DR da dieta 2.0. Vamos lá, os benefícios. Os principais benefícios que as pessoas procuram, né, em qualquer dieta, que é recomposição corporal e peso. Opa, todo mundo. Então, assim, puxei algumas revisões sistemáticas, vai estar tudo na descrição, se vocês tiverem interesse de ver os artigos. E, assim, o que as revisões mostraram em relação a peso...
Eram pessoas que precisavam perder peso, tiveram uma média de perda de 1 quilo. Esse tempo variou, mais ou menos. A variação é grande, tá, gente? Mas se você colocar de 1 mês a 12 1 quilo meses. só, mas se você colocar ginástica não acelerada? É pouco, eu achei pouco. Teve diferença estatística, ou seja, a dieta low carb perdeu mais peso do que a dieta com baixa gordura, porque geralmente eles fazem uma comparação entre low carb e low fat, ou seja, tirar carboidrato ou tirar gordura e manter muito carboidrato. Então, essa era a comparação. Uma dieta com baixo carboidrato versus uma com muito carboidrato e pouca gordura, tá? A maioria das comparações era assim. E aí, eles viram uma diferença estatística, mas a média de perda de peso foi em torno de 1 quilo. Teve 2 revisões aí e foi isso. E se acrescentar os exercícios? Mas se acrescentar os exercícios faz bastante diferença. Então, tem uma Porque outra a dieta que eu revisão. tô fazendo agora, qual que é? Eu acho que você faz mais low carb mesmo. Eu tô fazendo low carb e acrescentei... Paleo low carb porque você deu tira muito 30 dias, laticínio. deu 30 dias aí, eu perdi... 30 dias, não, quase 30 dias eu perdi 2 quilos, mas é porque eu tô andando Você quase faz 10K e mais física, musculação e aí baixou, né? E você é homem tem um pouco mais de facilidade de perder peso Testosterona, também, essas coisas né? todas, né? Do que mulher. Mulher às vezes demora um pouquinho mais para começar a perder peso. Mas quando você acrescenta atividade física, que teve uma revisão sistemática que colocou aqueles treinos de alta intensidade, intervalados, que eles chamam de HIIT, né? Umas corridinhas? Você faz muita intensidade e você desacelera. Faz muita intensidade, você pode fazer isso através da musculação, através da bike, através da natação, de qualquer jeito, desde que você não mantenha um ritmo muito forte o tempo todo, nem muito fraco o tempo todo. Você vai intercalando. Esse é o treino de alta intensidade. E aí, o que acontece? Com esses treinos de alta intensidade, aí eles conseguiram atingir 5 quilos de perda de peso diferente da outra legal. dieta. Mas, e se tiver a substituição de carboidratos pela proteína, vem aquele medinho das pessoas de comer proteína e fazer mal pro rim. A gente tem um vídeo sobre isso, né? Temos um vídeo sobre isso. Mas antes da gente pular, deixa eu só finalizar em relação aos atletas, porque também tem muita gente que acompanha o canal e que não necessariamente está preocupado em perder peso. E às vezes a pessoa faz musculação, ou é atleta, e fica pensando, então essa dieta não é para mim, porque como é que eu vou ter gás, como é que eu vou ter energia para fazer minha atividade física, eu vou perder massa magra. Então, também tem estudos, para quem está preocupado com isso, mostrando que não houve diferença de perda de massa magra. A dieta low carb não faz você perder mais massa magra, tanto com exercício aeróbico, quanto nesse daí de treino de alta intensidade. E, inclusive, fizeram avaliação dos atletas em relação a aquele VO2, todas aquelas capacidades cardiopulmonares que as pessoas testam quando atletas que fazem bastante exercício físico, tipo triatleta, Ironman, tal, e viram que quem já estava adaptado a uma dieta low carb, porque tem um período de adaptação, né? Quem já estava adaptado versus quem fazia dieta com alto carboidrato, estava ok. Não teve diferença na repercussão da performance, né? E aí você me perguntou em relação a risco cardiovascular e síndrome metabólica. É isso? As duas coisas se misturam. Quando você procura estudos que mostram quais são os marcadores de risco cardiovascular, muitos deles são os mesmos marcadores de síndrome metabólica. Porque o que é mais importante da gente entender, Sapiens? É o seguinte, o maior risco cardiovascular é a pessoa ter obesidade, sobrepeso, síndrome metabólica ou diabetes. Se você tem uma dieta que ajuda a corrigir tudo isso, você vai ficar se preocupando com minúcias, entendeu? Porque você já tirou o principal risco que tem, que é ser obeso, ou ter diabetes, ou ter principalmente o diabetes tipo 2, que é altamente inflamatório, mais inflamatório do que o diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 vira diabetes tipo 3, mas isso a gente vai falar em outro vídeo. No vídeo de diabetes. Então, o que aconteceu? Essas revisões que viram os marcadores de síndrome metabólica, que foi triglicérides, o colesterol bom, a pressão, a glicemia, a circunferência abdominal, algumas viram umas coisas, outras viram outras, sempre comparando com aquela dieta de alto carboidrato e baixa gordura, né, que é o oposto, né, que é o antagonista, e eles viram que realmente melhorou o triglicérides, melhorou o HDL, ou seja, baixou o triglicérides, subiu o colesterol bom. Em alguns casos, melhorou a glicemia e a hemoglobina glicada, e teve uma meta-análise que viu uma diminuição de quase 6 centímetros na circunferência abdominal. Isso é importante para o pessoal que tem diabetes e síndrome metabólica. Essa dieta é bem forte, hein? E que tem a circunferência abdominal alta, né? Aí, se você pega... E o medinho de entupimento cardíaco, de entupimento das artérias em relação à proteína e à gordura, tá fora também, igual a gente falou na dieta keto, né? A gente já viu um pouco isso na dieta keto, mas o que acontece? Muita gente às vezes se preocupa que é só o colesterol. Não é só colesterol. O entupimento das artérias, das coronárias, não é só colesterol. É toda uma situação inflamatória que tem e que irrita os vasos sanguíneos por dentro e por isso facilita a aderência das placas, né? É isso aí. E aí, o que acontece? Muitos marcadores inflamatórios estão relacionados com obesidade, com síndrome metabólica. Por isso a combinância de carboidrato, né? Porque a glicemia em excesso alta, sem controle, faz inflamar os vasos também. E aí, as pesquisas, as meta-análises que viram essa questão dos marcadores inflamatórios, o que é que elas observaram?
elas observaram marcadores inflamatórios PCR e a insulina alta, porque a insulina alta é um marcador inflamatório, ela inflama os vasos sanguíneos, ela faz crescimento celular. É um exame que quase ninguém pede, né? Pouca gente pede, mas é um exame de insulina, ele não é de diabetes, gente, ele não é de glicemia, inclusive, ele é de insulina. ele prevê... Quanto do hormônio você tem no corpo nas horas... Se você está em excesso, está em está com excesso, resistência, isso aí é meio que quase que prevê você desenvolver diabetes. Então, quando os estudos viram esses marcadores inflamatórios específicos, né, e a insulina, o PCR e também o ácido araquidônico, que é um marcador inflamatório assim, experimental, não dá para você ir no laboratório e pedir, eles viram que a dieta low carb baixou tudo. Olha, que maravilha. Então, se as pessoas ficam pensando, o que é uma dieta anti-inflamatória? Essa dieta tem um aspecto anti-inflamatório. Ela inclui lá o fígado gorduroso também, né? Porque é a primeira coisa, como a gente disse em vídeos anteriores, que começa a baixar, né? A gordura do fígado, né? Que as pessoas ficam preocupadas que depois vira cirrose. Né? Que não necessariamente é causada pelo álcool, mas pode sim pelo excesso de carboidrato. Mas você pode também ter uma cirrose sem álcool, que é por causa do excesso de gordura guardado, né? Igual a história da cabaninha, que também temos vídeo aqui explicando o metabolismo, vai ajudar vocês a entenderem isso. E aí, o que acontece? O fígado gorduroso, com a dieta low carb, eles viram uma diminuição de 55% da gordura intrahepática. Gente, olha isso. Então, quer dizer, você foi diagnosticado com gordura no fígado, e você faz uma dieta dessa e recupera no período aí de 3 meses, 6 meses, né? Eu acho que foi de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses? Agora tem uma ressalva. 50% é muito. Né? 55%. É muito. É bastante. É uma melhora impressionante, que muitos remédios não dão. Não, a diabetes tipo 2, você faz essa dieta, ela desaparece. Né? Inclusive, não existe remédio para fígado gorduroso, tá? Sabem? Se as pessoas ficam querendo uma pílula mágica, não tem. Você tem que tratar a raiz do problema. O que é que tá fazendo você guardar a gordura fora do lugar, né? É muito benefício, muito bom mesmo. E o que acontece? Essa história do fígado gorduroso, a ressalva é o seguinte, não é qualquer low carb. Eles reduziram bastante os carboidratos. Não é aquela bagunça de que tem low carb que é 130 gramas de carboidrato. Não, era no máximo 10% das calorias totais eram carboidratos. Então aí realmente tem que ter um pouco mais de rigidez. No caso da diabetes? E a gente cai na indicação óbvia da dieta low carb. Do óbvio, de novo, se você tem diabetes, você é alérgico, olha aqui, ninguém fala isso, né? Alérgico a carboidrato, não coma carboidrato. Por que você vai comer carboidrato? Se eu tomar leite, eu fico com a cara desse tamanho, por que eu vou tomar leite? Eu não vou. Se você é alérgico a camarão, você vai comer camarão? Não. Pra morrer? Então, as pessoas estão, mas existe uma confusão aí, uma confusão. A pessoa vai, não, mas eu preciso do meu arroz, não precisa, né? Já não pode mais. Tem que trocar aí a mentalidade. É difícil, mas tem que sacar, ou vai perder a perna, ficar cego, perder o complicações, né? As complicações, inclusive, né? a maioria tem muita revisão sistemática comparando low carb com low fat, tá? Ou seja, baixo carboidrato com baixa gordura. E essas revisões, o mais interessante delas é que a maioria focou na hemoglobina glicada. Por que hemoglobina glicada? Porque para quem tem diabetes, às vezes mais importante do que aquela glicemia pontual da hora, que a pessoa pode corrigir com a insulina rápida, essas coisas, é ao longo do tempo daqueles 3 meses que você fica marcando o quanto que a glicemia estava impregnando suas células. O corpo fica marcando, impregnando. Né? É aí como se fosse o exame mede, né? É um tipo de oxidação, é tipo uma caramelização do açúcar nas suas células. A hemoglobina glicada marca isso, só que é na hemácia, na hemoglobina de dentro da hemácia, por isso que dá para fazer o exame. E aí todas as revisões sistemáticas, eu acho que eu vi umas 5 revisões sistemáticas bem feitinhas, todas bem novas, de 2017 até 2020. Baixou? Todas baixaram a hemoglobina glicada com a dieta low carb. Olha que excelente. Cara. Comparado com as outras dietas que seriam as... Para pensar e pedir para o seu nutrólogo, para o seu nutricionista, dar uma direcionada aí para vocês. E isso mesmo naqueles estudos que não baixavam tanto os carboidratos, porque teve estudo aqui que era considerado low carb, que eu não considero, tá, gente? Mas assim, que consideravam até 130 gramas. É muito. E mesmo assim, quer dizer, se você baixar um pouco, você já tá tendo benefício. Você não precisa ficar estritamente cetogênico, mas já ajuda, né? Tem até estudo mostrando que você consegue reduzir a quantidade de remédios de diabetes que você toma. E a depressão? E só lembrando uma coisa, sabe? Esse canal aqui é meramente informativo. Não, a gente está informando. A gente não está dizendo para você parar ou tirar ou colocar remédio, não. Isso aí você continua com o seu médico. Isso mesmo. Mas assim, só para você saber, o diabetes tipo 2 principalmente, que é o que pode ter alguma reversão, até a redução dos remédios que tem que ser acompanhada, né? Para também não reduzir de mais nem de menos. E aí, a gente cai no finzinho dos benefícios que pode acontecer com a dieta... Que é uma mistura de benefícios com dificuldades, né? Porque muita gente pensa assim, mas eu vou tirar o meu carboidrato, vou tirar a minha felicidade, porque a minha felicidade é o carboidrato. Não tem gente que pensa assim. Então, isso é quase um pensamento distorcido, né? Não é? Porque
a gente É uma relaciona crença, a felicidade né? com aquilo que a gente merece. É uma crença distorcida, né? Porque você fica imaginando, ai, trabalhei tanto, eu mereço. Esquece esse negócio de merecer. Se você está precisando fazer, ser saudável, viver o máximo que você pode nessa vida, que a gente não sabe de onde a gente veio e para onde a gente vai. Então, você tem que viver bem. Então, tem que mudar a mentalidade, trocar os paradigmas e conceitos, porque você precisa realmente mudar o seu estilo de vida. Mas isso leva um tempinho, mas é só ajuste, projetar, se ver numa situação melhor, se ver mais magra, projetar para poder ir quebrando esses, mas eu vou na casa de fulaninho e ele serve não sei o quê. Não coma. Não coma, já vá jantado. Já vá jantado. A gente faz isso muitas vezes. Isso, não tem problema. Não conte para os nossos amigos, mas a gente já faz você tem o seu objetivo para ser alcançado, né? E essa quebra de paradigma é difícil mesmo. É difícil. E então, em relação à depressão e ansiedade, o que aconteceu? Não existe estudos ainda, ou pelo menos não meta-análise, nem estudos dizendo assim, vai tratar a depressão, vai tratar a ansiedade. Não. Mas existe um estudo que pegou pessoas que não tinham distúrbio de humor, ou seja, depressão e ansiedade, e implementaram a dieta low carb para ver se a pessoa desenvolvia naqueles inventários, aqueles questionários. E não teve diferença nenhuma da outra dieta comparativa, de dieta controle. Ou seja, você reduzir o carboidrato não fez você entrar em depressão, nem entrar em ansiedade. Pelo menos pelos estudos, pelas evidências que a gente tem até agora, né? Uma das dificuldades doença renal e dificuldade, já entramos na dificuldade, já acendeu ali, né? Já acendeu ali. Já acendeu antes de você começar a falar de dificuldade. Me acelerando hoje. Precisa, já está dando muito. E o que aconteceu? A doença renal, tem muita gente preocupada, é a substituição da proteína, tal, a gente já tem vídeo específico sobre isso, mas especificamente para pessoas com diabetes que estavam fazendo dieta low carb, se houve ou não mudança nos parâmetros de risco de doença renal. Então, taxa de filtração, creatinina, clearance de creatinina, ácido úrico, todas essas coisas. Foram feitas meta-análises sobre isso em pacientes com diabetes e não viram diferença comparando a dieta low carb, ou seja, ela não aumentou. Para pessoas saudáveis, as pessoas que têm doença renal, siga lá as orientações, porque é outro esquema. Exatamente, é uma situação diferente. Tem quem já tem problema renal, que aí tem uma dieta específica lá do seu médico que te acompanha, e quem não tem, mas mesmo tendo diabetes, que seria um risco, não piorou o risco de doença renal. E a aceitação dela, como é que é, Ana? Tem estudos de aceitação, né, comparando, por exemplo, a dieta Atkins modificada, que seria uma dieta low carb, né, ela não é tão rigorosa quanto a cetogênica, com a cetogênica, por exemplo. E aí as pessoas aceitaram melhor a Atkins modificada, ou seja, aceitaram não ser tão restritos do carboidrato. Porque realmente a dieta cetogênica ela é bem rigorosa, né? Mas eu acho que para quem tem problemas específicos neurológicos, vale a pena, e aí tem um vídeo sobre isso. Bom, a aceitação e a dopamina a gente já falou não preciso citar novamente. Então pode pular esse pedacinho. Mas eu acho interessante você explicar isso. Sabe por quê? Porque não é uma questão, eu acho, só de hábito. Tem a questão do hábito, do comportamento, tem a crença de acreditar em algumas coisas que você tem dentro da cabeça que, na realidade, não são verdade. Você vai ter que mudar isso daí, se acreditar mas eu vou perder isso, perder aquilo outro. Não, você vai ganhar muitos benefícios. Tá? E depois que você atinge o seu peso ideal, você pode, eventualmente, quebrar a dieta, comer o que você quer, e logo no dia seguinte, não vai ser uma vez que você quebra a dieta que você vai, depois que você já ganhou o processo e já ganhou aquilo que você queria. Afinal, quantos anos levou para a pessoa chegar no ponto quantos de anos, obesidade, 20 anos, 15 anos, né? Às vezes menos, mas bem mais do que uma escapadinha só. Tem muito adolescente aí que já está todo danadinho. Mas que às vezes vem comendo errado desde criança, né? Mas tem a questão também da dopamina e dos circuitos cerebrais, que eu não sei se você sabe, Sapiens, mas tem estudos mostrando que o carboidrato rápido, que entra rápido no sangue, que é açúcar, amido, tudo refinado, que dá aquele pico de glicemia no sangue, ele tem o mesmo efeito no cérebro que as certas substâncias ilícitas, que a gente não vai nomear aqui. Ou seja, é quase uma questão de dependência química. Então, precisa realmente, é quase um processo de, de desintoxicação, que a gente pode falar isso, dieta de desintoxicação. Se você quiser, fale aí no comentário, dieta de desintoxicação, que a gente vai fazer, tem uma dieta aí boa. E é isso daí, né? E o contrário? Qual que é o contrário? Qual que é o contrário? Essa dieta que o pessoal tá comendo aí do outro lado. Esse cara, tá no sofá comendo pipoca, batatinha de salgadinho. Refrigerante cheio de açúcar. Cheio de açúcar. Por favor, escolha. A gente toma diet. Se vai tomar, né? Vai tomar diet, né? Vai tomar diet.
E Mas aí, é isso Ana? mesmo. A gente se vê, então, ao contrário da dieta low carb, é a dieta low fat, mas principalmente coisa processada, de carboidrato de alto índice glicêmico. Então, fique esperto. Se isso não está te favorecendo, repense seus conceitos e a gente está aqui para isso, para esclarecer as dietas. E te vejo no próximo DR das dietas. Você também vai estar aqui no próximo? Acho que sim. Então dá tchau espero também. que sim, porque eu vou viver até os 100, não é mesmo? É mesmo. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Obrigado.